Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis, e o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para a gente começar aqui a ler o direcionamento do Diário Bíblico, nós estamos vivendo um momento de fazer isso em minha memória, atualização que a igreja faz todos os anos da vida de Cristo. Então nós vivemos o que Jesus viveu aqui na Terra todos os anos, desde 2020, início do ano de todos os anos, né? Nós estamos há 2026 anos vivendo isso, atualização da vida de Jesus. Atualização hoje. Então nós vivemos o que Cristo viveu no hoje, junto com Ele, em cada momento dentro da igreja. Ontem eu conversava até com uma pessoa que eu amo muito. Ela falou: nossa, a igreja católica ela é muito rica, né? Tem tanta coisa para a gente fazer durante o ano que nos enriquece. E é justamente isso, meu irmão, minha irmã. Se a tua vida está vazia, se a tua vida está sem sentido, quando você abraça a causa de ser cristão, a tua vida tem um novo direcionamento. Eu digo isso por testemunho próprio. Então, quando eu vivia assim, com o meu querer, festas, chegava no momento de quaresma, para mim era bebedeira, né? Momento de encher a cara, era momento assim de festas, coisa de jovens, né? Que estava sem sentido da vida. E a gente perde o sentido da vida, a gente se desconecta do verdadeiro sentido da nossa vida. E a gente pensa que a gente está vivendo o verdadeiro sentido da vida, que é ser feliz, é festança, ser piseiro, essas coisas assim, tal parecida. E a gente não compreende o verdadeiro agir de Deus. Mas quando você se deixa ser amado por Jesus, e você abraça a causa de você viver com Cristo a tua vida, e você, católico, apostólico, romano, abraça a causa de viver Cristo na sua vida, e você caminha com a igreja, todos os momentos, irmãos, é uma graça tão grande que nós não temos como dizer o preenchimento que faz a nossa vida. Ontem mesmo eu, olhando aquilo que nós vivemos ontem, antes de escutar a palavra, eu quero dizer para vocês assim, que foi um momento único para mim. Foi um momento único. Cada momento que nós vivemos dentro da Igreja Católica é um momento único, mas vivido. Não ir por ir, não ir para assistir, não ir por um impulso assim de momentos, é ir porque você quer Jesus. Você quer estar com Ele, você quer viver a vida com Ele. Então quando você faz isso, meu irmão, é uma resposta para o preenchimento da tua vida. Você não vai encontrar mais o sepulcro vazio, você vai encontrar um sepulcro com a presença de Jesus, vivo, ressuscitado. É a presença dele dentro da igreja, é a presença dele vivido cada momento. E quando você desce com Ele à mansão dos mortos, você ressuscita com Ele, você compreende que você está amparado por Deus. Você está com Deus todo momento da tua vida. É no momento da provação, é no momento da discórdia, é no momento da humilhação, é no momento do ódio, é no momento do rancor, é no momento que gosta na tua cara, é no momento que zomba de você.
Jesus sofreu tudo isso. Junto comigo, com você. Ele sofre todos os momentos da nossa vida. Então não tem como desculpa dizer, eu sou um coitadinho, eu não tenho como reagir. Jesus reagiu e mostrou para nós. Ele reagiu de uma forma humilde. E a humildade vence todo o mal. O amor é vencido ao extremo. A frase que nós temos hoje, a maior prova de amor foi dita em silêncio. No silêncio deste dia, eu espero com Maria. Com essas duas frases, nós vamos ver o direcionamento agora. O Evangelho apresenta a riqueza da nossa fé. O Cristo ressuscitado, as mulheres vão ao sepulcro porque não desejam se afastar de Jesus. Olha que importante. Vão ao sepulcro porque não desejam se afastar de Jesus. Então, todo católico, apostólico romano, não deseja se afastar de Jesus. Eu vou ao que tiver dentro da igreja, eu vou participar. E chegando ao local, o anjo as acolhe e lhes diz: sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. A certeza do ressuscitado deve ser forte em nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro, assim como foi o encontro daquelas mulheres, para nos motivar a prosseguir em nossa caminhada. Com esse ensinamento, irmão, eu tirei a seguinte frase para nós. O que o texto diz para mim? Como eles se encontravam. Você já parou para pensar? Esses discípulos estavam com Jesus. Ele anunciava que acontecia isso com ele. De repente aconteceu. O chão dele some. Eles estão dispersos. Só estava ali João e a mãe. Até Pedro negou Jesus e desapareceu. Mas olha como que Deus é tão bom, tão bom, tão bom que ele veio ao nosso encontro. O que ele fez ali no pé da cruz? Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E daquela hora em diante, o discípulo amado leva a mãe para casa. Você já parou para pensar, irmãos, o que Jesus deve ter falado para Maria? Preparando o coração da mãe para que ela preparasse a igreja de Cristo. Preparasse os apóstolos na dispersão, reunidos com João, porque estavam todos reunidos com João, com a mãe Maria. Então, neste momento ali, foi acolhido com esse coração de mãe, que acolhe os filhos, que reúne os filhos, que nos coloca centralizado, coloca os pés no chão. Às vezes, quando você está com um problema enorme, o que você faz? Mãe, me ajuda. Corre na mãe. Você que tem uma mãe presente, você que tem uma mãe que ajuda, você sabe. Você sabe isso. Que a mãe, que nem diz outra, a mãe ela é conectada conosco, com o filho. Quando você tem alguma coisa, a mãe vê você, a tua necessidade. O que está acontecendo? Você não está bem. Não é? E assim a nossa mãe Maria. Então, com ela, hoje, nós nos encontramos a verdadeiro sentido da vida. É com a nossa mãe Maria que nós nos encontramos hoje, irmão, a igreja de Cristo. Então, como eles se encontravam? Perdidos? Abatidos? Até um certo momento. Porque eles começam a viver a graça da ressurreição com Cristo. Se reunindo, esperando, indo ao sepulcro, encontrando o sepulcro vazio. Depois encontra Jesus. Eles não dispersam da presença de Jesus. Mesmo Jesus morto, eles procuram estar perto de Jesus. É o que nós fizemos ontem. Ele vem ao nosso encontro. Jesus está conosco, irmão. Jesus está no meio de nós. Em qualquer momento da nossa vida, ele vem ao nosso encontro. Ele nos preenche, ele nos acalma, ele nos tranquiliza, ele nos dá meios, ele nos dá a igreja, ele nos dá os irmãos, ele nos dá a palavra. Ele vem ao nosso encontro. No momento que você mais precisa, você para em silêncio. De repente bate um na tua porta, de repente vem um convite para fazer um acampamento, de repente vem uma situação lá dentro da igreja, você foi lá na igreja com um sentimento abatido ruim, você escuta aquela palavra que te levanta, você escuta que, nossa, essa palavra foi para mim. Ele vem ao meu encontro, ao teu encontro. Sabe, irmãos, e foi justamente isso que eu vivi ontem. Ontem foi um dia abençoado para mim. Cada momento da nossa vida você chega assim preenchido com as coisas de Deus. E você viver, era 3 horas da tarde que nós fomos para a Santa Missa. A missa não, continuação, né? Que hoje finaliza. Mas aquele momento de você se aproximar da cruz e ali você beijar as chagas de Jesus. Ali você entregar suas chagas junto com a chaga de Jesus. Você comungar Jesus e você sair com Ele, tendo a experiência do que Ele viveu. E você olhar nos olhos de Jesus ali sendo crucificado. Ele sendo abatido como uma ovelha
a simplicidade, um amor tão grande, uma braveza, um ódio daquele soldado batendo em Jesus, empurrando ele abraçando a cruz. De repente Simão, Cirene, abraça a cruz com Jesus, e a cruz era dele que estava carregando, não era a cruz de Jesus, ele abraça a cruz dele, mas naquele momento eles compreendem. Ontem, irmãos, que bênção dentro da nossa comunidade. Foram convidados todos os homens que quisessem ajudar Jesus a carregar a cruz, como Simão fez. Era lindo de você ver. É como se falasse assim, Senhor, eu quero estar perto de você. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor faz por mim. E cada homem que tocava naquela cruz, com esse desejo, era um desejo de gratidão e de hombridade. É esse sentimento que eu tinha. Eu fui lá e toquei na cruz, ajudei a levar a cruz. Mas eu me sentia assim tão pequeno, mas tão agraciado, tão amado, tão cuidado, por esse amor no silêncio, por esse amor no extremo, por esse amor ali não largando a cruz, por esse amor me dando força para prosseguir, por esse amor não dizendo para mim, não desiste das coisas que vem te abater, eu estou com você, eu estou carregando a cruz, não desista, filho, do que você está passando, isso não é nada do que eu passei, não desista daquela palavra, daquele desânimo que veio te desencorajar, não desista. Nós estamos juntos carregando a mesma cruz, nós estamos juntos neste mundo, porque você vai passar por ele, mas você vai para a eternidade. Não desista de lutar, não desista de amar, não desista de lutar pelos seus, não desista de lutar pela tua vida. Levanta de toda a situação. Eu caí 3 vezes, mas você viu que eu levantei. Eu dei o meu última gota de sangue para que você dê a tua última gota de sangue também por mim, por Jesus. Para que você se una a mim e você vença todo o pecado, vença todo estado de calamidade, toda situação difícil, toda a doença, toda a enfermidade, vencendo com a morte. Porque você vai viver, você não vai morrer. Queridos irmãos, nessa compreensão, o mundo fica tão pequeno perto de Jesus. Ali o mundo oprimia, tentava matar o Deus, tentava destruir. Mas o mundo não sabia o que estava acontecendo. Eles pensavam, Satanás pensou que estava destruindo Deus, mas não. Ele estava dando a vitória. Porque no silêncio Deus age. Então tem situações na nossa vida que nós pensamos que está acabado, está destruído. Mas se você está com Deus, só silencia e compreenda uma coisa. Você está tendo uma vitória. No teu silêncio, na tua confiança em Deus, quando você passa por uma enfermidade, quando você passa por uma situação financeira, quando você passa por uma situação dentro da tua casa, difícil, mas você vive o amor ao extremo, você se doa, você se entrega, você vai compreender o que eu estou dizendo. Você é um cara, uma mulher, um homem ou uma mulher preenchido, só isso. E quando você é preenchido, quando você vai na Via Sacra, quando você vai hoje, nós vamos lá no sábado de Aleluia, nós vamos lá levar, receber essa luz, receber essa água que vai sendo abençoada. E você traz para dentro da sua casa a convivência com Jesus. Meu irmão, aquele nervosismo que você passa, aquela raiva que você passa, aquele momento de aflição, aquele momento de angústia, aquele momento de apreensão, você está preenchido. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo. É uma paz muito grande. Ele vai chegar lá e vai dizer, a paz esteja com vocês. No primeiro momento que ele se reúne com os apóstolos, depois da morte. A paz esteja nesse lugar. E eles recebem essa paz. A presença de Deus é isso, meu irmão. Então, diante de agitação, situações, desconfiança, medo, Senhor, eu entrego o meu coração. E eu quero viver a cada momento contigo. Diga isso para Deus agora. Fala, Senhor, me preenche. Me preenche, Senhor, como o Senhor preencheu a todos os apóstolos diante das agitações, diante das tribulações, diante das perseguições, diante da humilhação. Diante de tudo isso, Senhor, o Senhor transformou no silêncio a maior prova de amor. Que o nosso coração compreenda isso hoje, Senhor. No silêncio que o Senhor está vivendo, que o Senhor está vencendo para nós a morte e dando-nos a vida. Dai-nos a graça de ser preenchido com teu amor. O amor ao extremo, o amor ágape, o amor da doação, o amor da entrega, o amor da redenção, o amor que nos dá a vida. Obrigado, Senhor. O que eu tenho para dizer para Deus hoje?
O que eu levo para mim? Deus é a minha força. Deus é o meu tudo. Como diz Paulo, morrer para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo. Então, a morte, morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado